Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então vamos ao versículo 17, não é isso? Vamos lá. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Lembrando que nós começamos a ler o início da pregação de Pedro e ele foi extremamente enfático ao apontar que aquele povo havia negado o Senhor Jesus, tinha escolhido Barrabás em seu lugar, mesmo quando Pilatos, que era romano, que não fazia parte do povo de Deus, tinha o desejo de libertá-lo, mas eles não quiseram Jesus, né? E o entregaram à morte, e ele fala, vocês o crucificaram, mas aqui agora você vê que a pregação toma um tom diferente, né? Ele mostrou claramente o pecado do povo, mas agora abre-se a porta da salvação. Olha, na atual condição vocês estão condenados, mas a mensagem nunca é completa quando você para na condenação do pecador, porque Deus não é assim. Ele oferece o perdão, Ele oferece a sua misericórdia. Então é algo que nós temos muito que aprender, porque naturalmente nós não somos misericordiosos, né? Naturalmente isso não existe em nós. Quando nós erramos, nós temos misericórdia e queremos que os outros tenham misericórdia de nós, mas nós temos dificuldade em oferecer essa misericórdia para os outros, né? Lembramos sempre que o outro errou, que o outro merece punição, mas nesta pregação nós vemos aqui o modelo perfeito. Você mostra o pecado. Claro, você tem que falar que há um erro ali que vai exigir a condenação, mas há perdão quando há arrependimento. Essa é a mensagem completa. Se você pregar só sobre a condenação, você está deixando de mostrar a mensagem completa da cruz. Há culpa, há pecado, mas há um Deus de braços abertos. A cruz, gente, ela tem um ensinamento extraordinário. É Deus de braços abertos para o homem, para o ser humano. Ninguém pode fechar os braços dele. Ele morreu assim, para abraçar todos. Quando você abre os braços, você está se mostrando disposto à reconciliação, ao abraço. Você vê que quando o filho pródigo volta, o que foi que o pai fez? Ele agarrou o filho. E o pai do filho pródigo, nessa parábola, representa Deus. Então, se o pregador, se aquele que está pregando, e todos somos testemunhas, todos pregamos. Todo momento nós estamos pregando. Então, nós pregamos para os de dentro, nós pregamos para os de fora. E como é que nós estamos apresentando a Deus? Porque muitas vezes nós apresentamos um Deus que é irado, que é sem misericórdia, intolerante. Nós temos que mostrar Deus num todo. Ele tem várias faces. Né? Ele é amor, mas ele também é ira, né? Ele é perdão, mas ele também vai condenar. Então nós temos que ter esse cuidado. Pedro aqui está mostrando que a mensagem completa é essa: vocês pecaram, vocês cometeram um erro terrível, vocês condenaram o Filho de Deus. Deus veio em carne e osso até vocês, e vocês o crucificaram. Mas, olha só isso aqui. Eu sei, irmãos aqui, na verdade eles não eram irmãos no contexto espiritual, porque eles não haviam sido regenerados, eles não haviam experimentado o Espírito Santo. Essa é uma forma de se mostrar amistoso, né? De se aproximar daquelas pessoas. Eu sei que vocês fizeram por ignorância. E aí ele estende essa ignorância até os príncipes, até as autoridades que participaram daquele julgamento, daquela condenação do Senhor Jesus. E aí nós precisamos entender a diferença do pecado por ignorância e do pecado deliberado.
esse ensinamento é um dos pilares da doutrina básica da nossa fé. Nós precisamos saber a diferença de pecado voluntário, intencional ou deliberado, são esses 3 nomes, né, para pecado por ignorância. Desde que a lei foi instituída, você vai ver isso lá, a lei mosaica está em Números, eu até tinha anotado o versículo, não sei se ainda está aqui, é Números 15, a gente pode ir lá daqui a pouco. Desde que a lei foi instituída, ficou claro que havia uma diferença entre aquele pecado que a pessoa comete sem saber, ela não tinha conhecimento que era pecado, ela não tinha conhecimento que estava transgredindo, e o pecado que ela sabia que era pecado, mas mesmo assim ela insistia em cometer, né? Então nós precisamos, como povo de Deus e como ensinadores da palavra, ter esse peso das duas coisas, porque elas são diferentes. Tudo é pecado, mas qual a diferença desse pecado, né? Então vamos lá em Números 15, a partir do versículo 27. Isso aqui é importante para a gente. E se alguma alma pecar por ignorância, para a expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou. Quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo a expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Então, o pecado por ignorância aqui, a lei estava sendo dada tanto para o povo de Israel quanto para os estrangeiros, não é? Tanto para o natural, né, os filhos de Israel, quanto para os estrangeiros que estavam ali peregrinando em Israel. A palavra está dizendo que essa lei é a mesma para todo mundo. Se pecar por ignorância, esse pecado vai ser expiado. Então aqui está a oferta por esse pecado, que era uma cabra, vai levar para o sacerdote vai sacrificar o animal e vai fazer a expiação. Que alívio! Então é um pecado, o pecado por ignorância é um pecado que pode ser expiado. Mas aí vem o 30, e esse 30 aqui a gente não pode tirar dos olhos, da vista não, porque olha só, mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente aqui é atrevidamente, né? Insolentemente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada por meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Então, veja só, aqui nós estamos tratando, e Deus deixa bem distinto, olha, esse aqui ele está querendo mostrar assim, há uma separação. A pessoa cometeu um pecado, ela transgrediu algum mandamento, mas ela não sabia, né? E aí é complicado isso também, você falar que não sabia quando sabia, né? Porque Deus conhece os corações. Muita gente fala que não sabia, mas imagina, nós estamos diante de um Deus que vê foro íntimo. Então ele vai avaliar se a pessoa sabia ou não sabia. Porque a palavra, no caso para os israelitas, a palavra estava ali. Como é? Você tem a lei, você tem um sacerdote que te ensina, como é que você não sabia? Não é? Que aí nós estamos enquadrados nesse povo, né? Tipo, eu não sabia, mas poxa, tantas reuniões, né? Recebe tanto ensinamento, tanto tempo na igreja, eu não sabia. Será que nós podemos dizer? Será que nós somos o povo que pode dizer assim, eu não sabia? Né? É complicado você pensar em alguma transgressão por ignorância. Mas aí fala do pecado deliberado, que é aquele pecado que a pessoa afronta a Deus. Ela sabe que
o Senhor abomina aquilo, que ele se desagrada de algo. E mesmo sabendo, ela prefere dar vazão à sua carne, à sua vontade, fazer aquilo que pretende, mesmo desagradando a Deus. Então, essa pessoa, aqui está, não tem expiação. Ela carregará o peso do seu pecado. E aí, o 32, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Lá em Êxodo 31, vai contar essa história mais detalhada. Você vê no 31, depois você vê a conclusão da história no 35. A gente nem precisa ir lá, por aqui já dá para falar o que eu quero mostrar. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu como o Senhor lhe ordenara, ordenara a Moisés. E aí eu me lembro de ter lido isso aqui, eu falei, meu Deus, como é forte isso! Como alguém que só vai apanhar lenha no campo e agora vai morrer? Porque parece uma coisa tão simples, não é? Um homem decide no sábado. Imagina uma comunidade num sistema muito primário de vida. Eles estavam ali no deserto, né? E você fala, tinha floresta, árvore no deserto? Né? Se você tem a cabeça como a minha, que fica pensando em todos os detalhes. Mas ele saiu, ele quebrou a lei do sábado, né? Que não se podia trabalhar, e ele foi lá tirar lenha. E o povo que viu aquilo levou o caso a Moisés. Moisés, na altura, e agora? Tem que consultar Deus. O que eu vou fazer com essa pessoa? Porque nós temos um mandamento que não se pode quebrar o sábado, não se pode trabalhar. Esse homem foi trabalhar, né? E quando você vê que Deus dá a resposta para Moisés, vai tirar ele do arraial e vai apedrejar. E você pensa assim, mas por que Deus fez isso? Porque aquele foi um pecado deliberado. Ele sabia que não podia fazer. Ele sabia que Deus tinha dado o mandamento. A questão aí, os sabatistas vão puxar para o sábado. Olha o quanto o sábado é importante, mas o problema não é o sábado. O problema é o coração atrevido e desafiador. Tá aqui, Deus deu a lei, mas eu vou quebrar a lei e nada vai acontecer comigo. Qual o problema? Qual o problema? Só vou cortar a lenha. Então, isso é muito um caráter, um comportamento dos nossos dias, não é? As pessoas são muito desafiadoras. E você vê esse perfil até entre aqueles que servem a Deus. Mas Deus vai diferenciar o pecado por ignorância e a desobediência que é voluntária. E para essa desobediência, o apóstolo João fala lá na sua epístola que para os pecados da morte, quer dizer, para todos os pecados há perdão, mas pecado de morte, e aí o pecado de morte é o pecado voluntário, que Paulo trata lá em Hebreus. O que se pode esperar uma pessoa que insolentemente, vamos até ler esse versículo, Hebreus, eu acho que é o 10, vamos lá. Por quê? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não é o que acontecia com aqueles que, lembra da lei? Eu li Números 15. E agora nós estamos lendo o Novo Testamento, Hebreus 10, 26. Antiga aliança e nova aliança. Lá o pecado consciente não tinha expiação. Você pode levar uma cabra se o pecado for por ignorância. Mas se o pecado é voluntário, você pecou sabendo que era pecado. E mesmo assim você
foi advertido, você conhecia a palavra, o Espírito Santo falou, tentou te convencer a não cometer aquilo, mas mesmo assim, então para esse pecado não tem expiação, não tem cabra. No passado não tinha cabra, não tinha nem um rebanho inteiro que dava jeito. E no Novo Testamento da mesma forma. E por quê? Mas, olha só o que Paulo fala aqui, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Imagina, nós precisamos nos lembrar disso, porque se nós pecarmos, se nós errarmos conscientemente, depois de sermos advertidos, ensinados, nós estaremos debaixo desse juízo. O que uma pessoa pode esperar, Paulo está dizendo aqui, uma pessoa que peca deliberadamente já não tem mais sacrifício para ela. O sangue de Jesus não vai cobrir. Ele cobre pessoas que querem ter comunhão com Ele, que querem agradá-lo. O sangue de Jesus cobre pessoas arrependidas, não pessoas teimosas. E é difícil você convencer uma pessoa teimosa. Imagina que esse homem, esse lenhador aqui, imagina, vamos colocar aqui, um chefe de família. Já pensou a esposa? O que deve ter falado para aquele homem? Por favor, não vá, não faz isso. Pode ter segurado no seu braço, né? Se tinha filhos, os vizinhos, não vá, não faça isso. Mas uma pessoa teimosa, ela insiste, porque ela quer, é como se, aquela brincadeira da roleta russa. Vamos ver, né? Às vezes a consequência não vem de imediato. Mas Paulo está falando aqui que vai ter uma expectativa, ou seja, a qualquer momento o juízo e o fogo vai vir sobre essa pessoa. A morte do lenhador não veio de imediata. Pelo contrário, ele saiu, ele foi lá, cortou a lenha, voltou para casa. E aí todo o povo entregou para Moisés. Moisés fez o quê? Deixou ele separado e foi consultar Deus. Então, a consequência veio de imediato? Não. Só que pelo fato da consequência não vir logo, muita gente acha que ela não vai vir. A consequência não veio, né? E aí as pessoas continuam no pecado. E essa é a razão da apostasia que nós estamos vivendo. O pecado consciente. A apostasia é algo muito real, muito visível nos nossos dias. Mas a apostasia começa quando você comete um pecado. Aí você, poxa, pequei, vou me arrepender. Aí se arrepende. Mas aí vai lá e peca de novo. E se arrepende. E entra num ciclo, né? Apostasia é um ciclo de pecado que a pessoa começa a circular nele e depois não consegue sair mais. Né? Você começa a cometer pecados repetitivos. Mesmo que seja uma coisa que aparentemente nem é condenável aos olhos das pessoas, porque normalmente nós pecamos, principalmente os que servem a Deus, com pecados lícitos. E a apostasia começa com coisas lícitas. Coisas que o Espírito Santo já mostrou que aquilo é um erro. Ele já falou. Ele já censurou aquele sentimento, aquele pensamento, aquela amizade. Talvez ninguém mais viu, ninguém mais falou, mas o Espírito Santo já falou. A insistência naquele erro vai levar a esse quadro aqui. Não resta mais nada a fazer. E aí nós podemos completar com a passagem de Hebreus 6. Lembra? Uma das passagens mais fortes da Bíblia. Porque Hebreus 6, vamos lá? É a partir do 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Imagina, o pecado deliberado é você ser
o autor da morte de Jesus novamente. É como se você estivesse levando o Senhor Jesus à cruz novamente. Imagina isso. Então, como essa pessoa pode ter esperança de retornar de novo à fé? De ser inflamada novamente, de voltar ao primeiro amor, às primeiras obras? Não vai, porque ela está deliberadamente afrontando a Deus, anulando os seus mandamentos, a sua palavra. E se tem algo que Deus, nós não podemos nos esquecer disso, se tem algo que Deus leva muito a sério e que Ele jamais vai passar por cima, é da sua palavra. Quando alguém peca, conscientemente essa pessoa está passando por cima do que ele tem de mais sério, que é a sua palavra. Então, a cada meditação, nós conhecemos mais a respeito da palavra e isso deve nos tornar mais responsáveis, mais conscientes. Como nós respondemos aos privilégios que nós temos? Cada uma de nós respondemos de uma maneira. É uma resposta individual. Com temor ou assim, é mais uma palavra. Qualquer coisa, eu tenho o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus se tornou algo muito banal. Nós estamos num tempo que a graça virou mercadoria da feira. E não é assim. O sangue de Jesus não é água da torneira, né? O sangue de Jesus é precioso. Graça é um presente de Deus. E é um presente que custou a vida dele. Se alguém empenha toda a sua vida para me dar um presente, eu tenho que ter responsabilidade com esse presente. Aquela pessoa morreu para me dar um presente. Ela derramou a sua vida, toda a sua vida para me dar aquele presente. Como eu vou responder ao sacrifício do Senhor Jesus? Né? Então, quando Paulo fala que para o pecado voluntário só resta juízo e fogo, né? E é interessante a gente falar que quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, os demônios reconheceram o Filho de Deus. Os demônios, lembra quando ele foi em Gadara e ele se encontrou com o endemoniado, aquele homem endemoniado que vivia nos sepulcros? Os demônios que estavam naquele rapaz se curvaram de Jesus. Reconheceram, os demônios sabem quem ele é. Muitas vezes, e Tiago fala isso, né? Os demônios creem e tremem. Muitas vezes, há até mais temor nos demônios do que em muitas pessoas que servem a Deus. Parece que elas estão lidando com qualquer coisa, menos com a obra dele, com a palavra dele. Não há respeito, não há reverência. Por mais que se é falado da santidade, não se brinca com Deus vivo, não se brinca. Lembra que está escrito lá? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É preferível você cair nas mãos dos homens. Porque se você cai na mão de Deus, cometendo um pecado intencional, como o sangue de Jesus vai valer? Como ele vai ser eficaz? Porque o pecado deliberado, normalmente, é de difícil arrependimento. A pessoa que peca intencionalmente, é difícil ela se arrepender. Todas as vezes, então, que nós formos assediadas pelo pecado, nós temos que nos lembrar dessas palavras. Tem passagens na Bíblia que a gente tem que tremer diante delas, porque são passagens sérias demais para nós que conhecemos muito. Ao mesmo tempo que é um privilégio conhecer a palavra de Deus, é também um peso de responsabilidade. Precisa haver temor, porque senão essa mesma palavra que é para a salvação vai se tornar para a nossa condenação e para um rigor ainda maior de condenação. O diabo hoje não toma mais a palavra de Deus das mãos das pessoas, né? Como ele tomou na Idade Média, o povo não tinha mais acesso à palavra. Mas
a palavra hoje está nas mãos das pessoas, mas ele trabalha e trabalha incansavelmente para que elas se acostumem com aquela palavra, para que a palavra caia na vala, sabe, no comum, no ordinário. A palavra que é o extraordinário, não pode ser assim. Então nós temos que ter esse temor, esse respeito, em olhar para essa palavra e pensar assim, meu Deus, eu estou nessa condição, eu estou brincando com o Senhor, eu não estou crendo realmente em tudo que está escrito, porque se eu estivesse crendo, eu estaria tendo uma postura diferente, e só a pessoa pode reconhecer o seu erro. O marido não pode reconhecer por nós não podemos reconhecer pelos nossos maridos. O filho não pode reconhecer pelo pai, sabe? Cair em si e ver, não, eu tenho tratado a graça de Jesus como algo banal. Eu tenho tratado a palavra como algo comum. Eu tenho feito pouco caso do que eu tenho ouvido. Então, só nós podemos nos avaliar e ver a nossa situação. Agora, para fazer o desfecho no pecado por ignorância e no pecado voluntário. Por exemplo, nós tiramos a nossa carteira de condução e nós aprendemos o código, né? Nós sabemos que aqui, por exemplo, no Brasil, furar o sinal vermelho é uma infração. Aqui em Portugal também é uma infração. Se de repente eu chego do Brasil e estou dirigindo aqui em Portugal e eu passo o sinal vermelho, mas aí tem um policial e ele vê, um agente de trânsito, e ele me para, né? E ele pergunta, você furou o sinal vermelho, né? Aí eu dou uma de desentendida, né? Puxa, mesmo furar sinal vermelho aqui é uma infração? E ele, onde você mora, não é? Onde você estava, onde você tirou sua carteira, não era infração? Aí você, era. Então, você sabia. Tanto aqui quanto lá é uma infração. Então é a mesma coisa. Eu sei que naquele copo d'água ali tem veneno. Eu tomo. Mas se eu não soubesse e tomasse, é veneno do mesmo jeito. É ou não é? Mudou alguma coisa? Não, continua sendo veneno. São dois exemplos. E o que eu quero dizer com isso? O pecado por ignorância, se não houver arrependimento, vai condenar. O pecado voluntário também vai condenar. Só que nós sabemos que na eternidade haverá condenações diferentes. Porque nós temos um justo juiz. Então, haverá condenação para qualquer pecado. Todos vão levar à morte eterna. Todos. Né? Todos vão levar à condenação na eternidade. Mas haverá um tipo diferente de condenação. Então, se eu tomo veneno, consciente ou inconscientemente, continua sendo veneno. Né? Mas quando diz respeito à eternidade, isso muda de figura. Quantas vezes nós já não ouvimos, não vimos demônios manifestados que falam que no inferno tem lugares separados para os ex-servos de Deus. Então significa que ali tem uma diferenciação, não é? Vamos então para o próximo versículo aqui. Mas Deus, assim, cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Já era uma profecia. Quando nós lemos as profecias messiânicas, as profecias que falavam de Jesus, que anunciavam o Senhor Jesus, como Isaías 53, fala de um servo sofredor. Então fala de um ungido que viria e padeceria, que sofreria, né? Mas aí está, isso não isentava o povo da culpa. Tá bom, as profecias já falavam que Jesus viria, que ele seria
entregue pelas mãos do seu próprio povo, que ele seria maltratado, que ele seria moído pelas transgressões do seu povo. Já tratava disso tudo. Mas ai daquele pelo qual isso viesse a acontecer. Porque o fato dessas profecias estarem se cumprindo, isso não isentava aqueles pelas quais ela estava se cumprindo. Deus é soberano, sim, mas ele nunca vai isentar o culpado. Aquele que de repente, mas eu fiz alguma coisa que foi um erro, mas isso acabou contribuindo para algo bom. Não importa, você vai, diante de Deus você vai pagar pelo seu erro. Como nós estamos vendo hoje a guerra, né? A guerra fala muito sobre esse versículo aqui. A gente pode entender a guerra à luz da palavra de Deus. Deus é soberano na história. Ele está no controle de tudo que está acontecendo? Está. Às vezes os homens pensam assim, nós estamos no comando. Na nossa posse aqui, em minhas mãos está o controle de apertar o botão e eu tenho uma arma nuclear e eu posso acabar com tudo. Não pode. Deus está no controle. Então, independente dos governos, independente de quem está ganhando, de quem está perdendo, de quem se torna rico, de quem se torna pobre, de qual partido está no poder, Deus continua no controle. Ele age soberanamente. Então, Deus está agindo através de todos os acontecimentos nesse mundo. Mas Ele jamais vai inocentar aqueles pelos quais as maldades estão sendo cometidas. Os que estão cometendo maldade, todos eles, todas as obras, no livro das obras, esses livros que Deus tem no céu, todas as obras, todas as pessoas estão lá, está tudo registrado. E Ele vai retribuir de acordo com as obras de cada um. Então, a mão invisível de Deus está escrevendo a história. Mas as pessoas que se deixam ser usadas pelo mal vão ter que arcar com o custo daquilo. Nas nossas perseguições, Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Aconteceu alguma coisa que Ele não tivesse permitido? Não, tudo Ele permitiu. Mas ai daqueles que deixaram o diabo usar. Eles vão colher. Judas, não estava escrito que Jesus seria traído, que ele seria entregue? Se não fosse Judas, seria outro. Mas Judas deu vazão para o diabo. Ele vai pagar. Então, há a soberania de Deus, mas em contrapartida há a responsabilidade humana. Vocês conseguem entender isso? São duas coisas distintas. Deus é soberano, mas Ele também não pense que o homem não vai dar contas do que ele faz. O homem vai ser responsável por todas as suas obras, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É interessante, ele está chamando ao arrependimento pessoas religiosas. Às vezes nós achamos que o arrependimento é para os incrédulos, não é? Às vezes nós achamos que o arrependimento é para o macumbeiro, não é? Para a prostituta. Eles também precisam se arrepender. Mas Pedro aqui está chamando pessoas religiosas. Vocês precisam se arrepender. Então, o arrependimento é para todos nós. Nós nascemos como filhos da ira. Nós pecamos. Vocês sabiam que todos os dias nós precisamos nos arrepender? Todos os dias. Não é simplesmente fazer uma oração de boca. Jesus, perdoa os meus pecados. Pecados que você nem nomeia muitas vezes, que você nem sabe, que você nem teve, sabe, a paciência de se lembrar do seu dia e refletir nos erros que cometeu, nas palavras a mais que foram faladas. Quando o Senhor Jesus disse que os homens darão conta de todas as palavras, gente, isso é para a gente se arrepender toda hora, não é? Porque nós falamos o tempo todo. Quantas palavras frívolas? Ou só eu falo palavra? Quantas palavras
Fala, meu Deus, por que eu estou falando tanto? Me ajuda, Jesus, essa boca grande, porque olha quanta coisa eu tenho que me arrepender, não é assim? Nós pecamos. Então, Pedro está chamando aqui pessoas religiosas para se arrepender. E aqui, após o arrependimento, vem o quê? A conversão. Arrependimento genuíno produz uma mudança de atitude. Há pessoas que falam assim, eu me arrependi, mas ela continua fazendo as mesmas coisas. Arrependimento não gera uma mudança de 24 horas, arrependimento gera uma mudança duradoura, uma mudança que reflete para a eternidade. Arrependimento é aquilo que a gente pode chamar de que regenera, que transforma o interior, que transforma a mente, que te dá uma outra postura. Hoje, o que na maioria das vezes nós vemos é uma mudança que dura muito pouco. A pessoa vem à igreja, de repente ouve a mensagem, participa do culto, eu não vou fazer mais isso. E aquilo dura por uma semana e depois ela volta novamente. E a vida continua igual. Ela nem se lembra mais daquela palavra. Aliás, hoje nós temos tantas palavras, né, que nós nos esquecemos delas. Mas arrependimento gera conversão. Então ele coloca aqui uma sequência, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, após o arrependimento, acontece algo de maravilhoso. O que é? Os pecados são apagados. A pessoa muda, que é a conversão, mas os pecados são apagados. Nós não temos noção do que é isso, gente. Nós não temos noção. Sabe o que é um pecado? Porque pecado é um delito contra Deus. Se uma pessoa comete um crime contra a justiça, né, qualquer crime contra uma lei, cada país tem as suas leis, e de repente o que é crime aqui pode não ser crime lá no Líbano, pode não ser crime na África, e o que é crime na África pode não ser crime aqui, né? Cada país tem as suas leis. Mas quando se comete um crime, a pessoa tem que pagar por aquele crime. Nós pecamos, pedimos perdão, Jesus nos perdoa bondosamente, sabe? O seu perdão, o seu favor para conosco é algo tão lindo, tão maravilhoso. Se nós conseguíssemos enxergar a nossa alma suja, manchada de pecado, e o que acontece quando nós nos arrependemos, que Ele limpa a alma. Para entender um pouquinho disso, basta ver o corpo. Uma pessoa fica sem tomar banho 2, 3 dias, parece que o corpo fica grosso, sujo, mal cheiroso, pesado, cansado, não é assim? A falta de banho, você faz uma faxina durante o dia todo, no final do dia, nem a gente mesmo, não é? Suporta o cheiro, você sente que está, assim, precisando urgentemente de um banho. A alma com pecado é a mesma coisa, suja, pesada, mal vista, mal cheirosa. É uma alma que exala o odor do pecado. E quando vem o arrependimento, os pecados são cancelados, apagados. Quem se lembra, eu não sei hoje como está, a escola está diferente, mas na minha época de estudante, nós usávamos lápis e borracha até o 4º ano, até a 4ª série, né? 4º ano é do tempo da minha mãe, 4ª série é do meu tempo, né? Até a 4ª série. E era maravilhoso. Por quê? Você escrevia e tinha lá a borracha. Ai, se errou, você pode apagar, não é? Mas uma das coisas mais diferentes da 5ª série para sempre, da 5ª série para frente, é escrever a caneta, não é? A gente já começava a treinar, porque agora vai ser um caderno só, antes era um caderno para cada matéria, agora vai ser um caderno só, vários professores, e agora você vai escrever a caneta. O meu maior medo era escrever e não poder apagar. Lembra que a gente até ia atrás de uma borracha que apagava a caneta, porque assim, um corretivo, tinha um branquinho, que você... E aí o caderno no começo ficava tudo cheio de branquinho, porque você queria apagar.
a gente errava. Então, é a mesma coisa. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, conhecemos a palavra, é essa borracha. O sangue de Jesus é como essa borracha que apaga os nossos pecados. Só que ele apaga de um jeito que eu não sei fazer uma analogia, porque não tem nada nesse mundo que possa. Limpa, não tem mancha, não tem rasgo, que às vezes a gente apagava tanto que rasgava a folha, não é? Mas não tem rasgo, não tem nada. Ele apaga e ele nos justifica e nós passamos a ser vistos por Deus tão perfeitos e tão justos como o próprio Senhor Jesus. O Pai olha para nós e vê a mesma justiça do Filho. Já pensou? Que extraordinário isso! Então, às vezes nós lemos essas coisas e a gente está acostumado com a Bíblia e os pecados ser apagados. Bem, pecados ser apagados. Gente, isso é fascinante! Se os nossos pecados não fossem apagados, que se já pensou? Os pecados de toda uma vida numa única pessoa? O peso, os pecados de toda uma vida numa única pessoa. Quantos pecados o Senhor Jesus já não apagou de nós? Você tem noção? Você sabe quantos? Nós não sabemos. É uma conta que a gente não sabe. Mas uma dívida imensa, né? Ele levou. E a partir do momento que há o perdão dos pecados, que os pecados são apagados, vêm os tempos de refrigérios, né? Refrigério que só a presença de Deus pode trazer. Refrigério, frescor, você está num calor imenso, num deserto. Quando você entra num lugar que tem aquele ventinho fresco, não é uma delícia? Quando nós estamos no verão, aquele verão de 50 graus, que dá aquela agonia, mas você entra num lugar que tem ar-condicionado, você quer ficar ali, olha, é uma bênção, não é? Então a presença de Deus é o refrigério para a alma. Coloca a alma no descanso. O corpo quer uma noite de sono para descansar. A alma quer a presença de Deus para descansar. Quer o perdão dos pecados para descansar. Ela só descansa quando ela está perdoada. Quando tudo foi apagado, não tem mais nada escrito. Não tem escrito de dívida. Não foi isso que Jesus falou na cruz? Está consumado. Tetelestai. Tudo está pago. O escrito de dívida do meu povo foi cancelado. Ele pagou a dívida. Por isso que ele fala, fostes comprado por um bom preço. Né? Que preço! Imagina. Vamos, porque senão a gente não vai terminar, né? O 20 está escrito, e envie ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado. Então, a pessoa recebe Jesus, aquele Jesus que foi pregado, aquele Jesus que foi anunciado pelos profetas, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o início. Então, o céu vai ter Jesus agora, só por mais um tempo, esse Jesus vai voltar. E essa mensagem que ele vai voltar para buscar a igreja, que é uma mensagem que muitos já estão até abusando da mensagem, né? Uma mensagem que está assim, caindo também no comum. Ele vai voltar. Em algum momento vai tocar a trombeta. Olha, eis o noivo. Hoje nós estamos anunciando, o noivo vai vir, se prepare, o noivo vai vir, mas vai ter um momento, esse momento pode ser a qualquer hora. A trombeta vai ser tocada e o noivo saiu para buscar a igreja. E a Bíblia fala que é um abrir e fechar de olhos. Que noiva vai conseguir se arrumar? No abrir e fechar de olhos. O que você consegue fazer no abrir e fechar de olhos? A gente não consegue fazer nada. No abrir e fechar de olhos, você não consegue se arrepender. Não consegue. Você não consegue nem refletir sobre a sua vida, né? O 22 diz,
Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Jesus é chamado de profeta, por isso que lá na Turquia o livro Nos Passos de Jesus é Nos Passos do Profeta Jesus. Jesus é profeta também, né? Jesus é o único que tem 3 ofícios. Ele é rei, sacerdote e profeta. Jesus será servo por toda a eternidade, porque fala que ele assumiu ser nosso sumo sacerdote para sempre. Imagina isso, servo para sempre. Então, Moisés é chamado de profeta, né? E ele já anunciou a vinda de Jesus. Lá atrás, lá no começo de tudo, Moisés já estava anunciando. Quando ele fala um profeta semelhante a mim, entenda, não é que Moisés estava em pé de igualdade com o Senhor Jesus em poder e divindade, não, longe disso, mas no ofício de profeta. Virá um Salvador que assumirá em si mesmo todos os ofícios. O ofício divino, ele vai ser rei do seu povo, profeta do seu povo e sacerdote do seu povo, né? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Gente, tão forte isso, né? Essa passagem foi dita lá atrás e ela se repete aqui para aqueles que insistem em dizer que não, agora na época da graça, da nova aliança, não é mais como antigamente. Nós precisamos entender que a nossa responsabilidade hoje é muito maior do que na época da lei. Porque se antes eles viam as coisas de Deus apenas como sombra, porque eles não tinham a figura total. Por exemplo, o tabernáculo remetia ao Senhor Jesus, todos aqueles elementos falavam do Senhor Jesus, mas hoje no nosso tempo o Senhor Jesus já veio, a palavra já se cumpriu, então nós não estamos vivendo por sombra, nós estamos vivendo dentro de uma realidade. A nossa responsabilidade de servir e de honrar e de obedecer a Deus é muito maior do que do povo do Antigo Testamento. Então, quando você olha para a pregação de Pedro e você vê que ele está falando com o povo, olha, vocês crucificaram Jesus, vocês rejeitaram o Messias. Os judeus, é fácil você perceber que havia ignorância, porque eles não esperavam o Messias daquela forma. Então, eles foram ignorantes, mas o Messias já veio para nós. Ele já morreu, nós sabemos, não há mais ignorância. Então, o peso da nossa responsabilidade é muito maior do que dos judeus daquela época. Se o judeu responde mal e pode ser condenado por isso, o que resta para o cristão? Porque o judeu, lá no livro de Romanos, Paulo fala que eles estão cegos. Mas e nós? Nós enxergamos. E Jesus disse, aquele que diz que enxerga tem muito mais pecado. Nós enxergamos. Vocês estão entendendo? Sim, e todos os profetas, o 24, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Então, todas as profecias falavam de Jesus, todas, né? Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, Pedro precisa chamar o povo à identidade. Vós sois os filhos dos profetas e os filhos da aliança que Deus fez com os nossos pais. Às vezes nós esquecemos quem nós somos. Nós perdemos a nossa identidade. Nós esquecemos a quem nós servimos. Nós esquecemos os privilégios que nós recebemos. Nós esquecemos o óleo que caiu na nossa cabeça. Nós esquecemos as pessoas que confiaram em nós. Nós esquecemos o sim que nós dissemos lá atrás. E aí o Espírito Santo também tem que despertar a nossa identidade. Ei, você foi chamado para coisas grandes.
Você foi chamado para coisas excelentes. Você recebeu o privilégio de levar as boas novas. Pedro, o povo não sabia que era filho de Abraão? O povo não sabia que era filho da aliança? Que era filho dos profetas? Sabia. Mas tem coisa que a gente tem que lembrar, não é? O 26, para a gente terminar. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então o Senhor Jesus veio, e veio para abençoar primeiro aquele povo, né? O privilégio foi dado aos judeus, e depois para abençoar todos os povos da terra. Primeiro a mensagem tem abençoado a nossa vida, para depois abençoar toda a igreja. É como se a nossa semana começasse na quinta-feira, né? Quinta-feira Deus nos abençoa e a gente derrama daquelas bênçãos que são derramadas sobre nós durante toda uma semana. A gente leva aquela bênção. Nós somos abençoados todas as quintas-feiras e a gente não pode se esquecer. Nós somos filhos dessas promessas. Todas as promessas que foram feitas, mas a gente tem que se apartar da maldade, se apartar do pecado. Porque o pecado, a Bíblia diz que faz uma barreira entre nós e o nosso Deus. Você pode ter muito privilégio, mas se tem uma barreira te separando do privilégio, você nunca vai tomar posse do privilégio, das bênçãos, né? Então, eu termino aqui. Deus abençoe.